Sr. Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, Francisco Cabral Cruz, Professor Tomás Dentinho, Presidente da Comissão Organizadora deste evento, ilustres convidados e palestrantes, caros amigos. Em primeiro lugar, é com muito gosto que estou aqui neste encontro e agradeço nesta sessão de encerramento, neste congresso organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, num ano que é atípico, não é? Infelizmente, e que escolheu esta cidade de Angra do Heroísmo para o epicentro deste encontro e que pretendeu contribuir para o debate em termos de áreas importantes para a ciência e do desenvolvimento sustentável. Saudar também todos os participantes neste congresso, tanto os presentes aqui no auditório como aqueles que estiveram e que acompanharam online. O tema deste ano, a gestão sustentável do mar para o desenvolvimento regional sustentável, é sem dúvida para nós um tema cada vez mais atual e que importa e sobremaneira uma região como a nossa, a região mais marítima da Europa, uma região vincadamente marcada pela sua cultura marítima e, não menos importante, uma região que é única em termos daquilo que é e que respeita ao seu ecossistema marinho. E isto é factual e é real. Os Açores são, de facto, uma região muito singular naquilo que diz respeito ao seu ecossistema marinho. Eu não ouvi todas as palestras, ouvi algumas durante esta tarde, muito interessantes. Também ouvi algumas provocações, digamos assim, mas neste momento não é, se calhar, o momento mais apropriado para entrar nesse debate, que entraria com muito gosto. Mas gostaria de dizer que, nesta temática, há de facto, existe uma grande responsabilidade de gerir de forma sustentável o mar e os oceanos e preservar a nossa biodiversidade marinha. E temos essa responsabilidade também, e eu acho que temos a possibilidade, e temos feito coisas nos Açores, em particular, que podem ser um bom exemplo para aquilo que tivemos a discutir hoje e também um bom exemplo e uma responsabilidade também para que nós assumimos neste governo para com as gerações vindouras. Numa altura em que se falou aqui muito também nos problemas que os oceanos enfrentam e as pressões que enfrentam, da sobrepesca, do lixo marinho, das alterações climáticas que são, e como disse o Sr. Ministro do Mar, talvez o maior desafio que nos é confrontado no futuro, ou com que estamos confrontados para o futuro, tudo isto está, de facto, na ordem do dia a nível internacional. E é precisamente no sentido de enfrentar os desafios dos presentes, mas também salvaguardando o futuro, que o Governo dos Açores tem adotado várias medidas, e julgo eu, na última legislatura, com uma maior ênfase, digamos assim, no que respeita à política marítima, e eu não vou fazer aqui um enunciado de todas as medidas, naturalmente, que o Governo implementou, mas as pescas foram necessariamente uma área muito focada ao longo também deste encontro e ao longo, pelo menos, daquilo que eu assisti, e gostaria de enunciar aqui algumas que eu julgo que, de certa forma, até podem ser inovadoras. No caso da pesca, que é a principal atividade económica extrativa que ocorre no nosso mar, e que, para além da sua dimensão económica, apresenta também uma grande importância social, temos tido grandes preocupações no que respeita à sua gestão. Só entre parênteses, para dar alguns exemplos, nós temos cerca de 1.900 pescadores nos Açores, temos cerca de 550 embarcações de pesca, temos mais de 700 trabalhadores naquilo que é a indústria transformadora da conserva, nomeadamente, e também naquilo que é da comercialização de pescado. Nós exportamos cerca de 70% à volta disso do nosso pescado para o exterior. E, portanto, a pesca é, de facto, uma atividade muitíssimo importante na nossa região. E, em alguns aspectos, até, eu diria que temos, por exemplo, ao nível da Lota Açor, ao nível de tudo o que são infraestruturas de apoio a todo este setor, eu julgo que os Açores, mesmo ao nível do país, estão muito bem e, se calhar, um pouco melhor em algumas áreas. A exploração sustentável dos recursos é, pois, a principal vertente das políticas que temos implementado, e políticas essas que quem conhece o mar e quem conhece a gestão pesqueira e quem conhece, no fundo, a gestão dos oceanos, sabe que devem ser medidas dinâmicas, adaptativas e, ao mesmo tempo, também precaucionárias. A gestão da pesca não é estática, ela está sempre em constante mutação.
Mas há também aqui um fator que eu gostaria de trazer aqui nesta parte final, que tem a ver com nada se faz sem as pessoas. O desenvolvimento sustentável, também como já foi referido aqui, inclusive no último painel, não se faz sem as pessoas. E também posso-vos dizer que, ao longo desta legislatura, essa preocupação esteve sempre presente e em tudo o que diz respeito à gestão da pesca nos Açores, nós temos uma grande proximidade, felizmente, e muitas das coisas são feitas, na maioria das vezes, são feitas em concertação com o setor. Nós temos associações de pescadores em todas as ilhas, temos uma federação de pescas e, portanto, temos um setor relativamente bem organizado, embora não tanto, eventualmente, como a agricultura, mas nos últimos anos sofreu uma grande evolução. Neste sentido, e ao nível da gestão dos recursos piscícolas e sem descurar as questões sociais e económicas, temos atuado através da implementação de medidas que se repercutem no modo como se pesca, de quanto se pesca e quando se pesca. A implementação, por exemplo, dou alguns exemplos de tamanhos mínimos de captura para espécies como o imperador, o gurás, boca negra, o mero, etc. A implementação de cotas regionais, ou seja, nós implementamos cotas regionais independentemente de termos também cotas que são atribuídas pela Comissão Europeia. A implementação de critérios muitíssimo mais rigorosos para a atribuição de licenças de pesca, isto para o controle do esforço de pesca. A proteção dos habitats, ou mesmo o reforço de programas de monitorização científica dos recursos, são alguns exemplos daquilo que nós temos feito e, pegando neste último caso da monitorização científica dos recursos, desde há longos anos, desde pelo menos da década de 80, mas mais especificamente da década de 90, que os Açores criaram uma série de programas de monitorização constante dos nossos recursos e que hoje já têm uma acumulação de dados muito importante e que também serviram e servem para a aplicação de outras políticas, porque se tem recolhido muita informação ao longo destes anos. A criação, em particular, de cotas regionais, por exemplo, de algumas espécies de demersais mais vulneráveis, teve o intuito não só de diminuir o esforço de pesca, mas também otimizar os recursos, otimizar economicamente os recursos. E nós aí temos conseguido, e com a implementação, digamos, eu diria mesmo, de alguma forma inovadora, da forma como gerimos as cotas de pesca nos Açores e como temos vindo a gerir. Nós conseguimos fazer uma coisa que eu julgo que todos nós devíamos fazer, que é, nós começámos a pescar menos e começámos a ganhar mais dinheiro com o menos que pescámos. Mas estamos a falar de valores significativos. Eu posso-vos dizer que no caso do gurás, ou no caso do imperador ou do alfonsinho, nós pescando menos, em termos de cotas que nos foram diminuídas, nós conseguimos, por exemplo, no caso do gurás, passar a aumentar em cerca de mais 1 milhão de euros o rendimento que os pescadores tiveram. E isto foi devido a políticas de gestão da cota ao longo do ano, por trimestre, por ilha, etc. Foi concertado com o setor e, de facto, tivemos sucesso, felizmente, com algumas destas medidas. Também temos incentivado o abate de artes de pesca menos seletivas na região. Nomeadamente, posso falar nas redes de amalhar, que sendo nesse sentido, ainda no mês passado apresentámos um programa, um regime de apoio com esse fim, em que se constitui como uma medida de gestão do esforço de pesca da frota, reforçando também os fatores de sustentabilidade, neste caso particular das redes de amalhar, dos recursos costeiros da região. Portanto, no fundo, nós pagamos consoante aquilo que é o que os pescadores capturavam com essa arte e nós vamos pagar para eles desistirem dessa arte e passarem para artes mais sustentáveis. Também já tínhamos proibido, ainda durante esta legislatura, a utilização, por exemplo, de estralhos de aço. Isto parece que são pequenos exemplos que eu gostaria de dar porque têm algum impacto naquilo que é a sustentabilidade dos recursos que nós temos aqui na região. Os tralhos de aço na pesca do palanque de superfície, que é a pesca que captura os espadates e as tintureiras, e com o objetivo duplo de proteger espécies que estão em risco de extinção, por exemplo, as tartarugas marinhas, que são altamente capturadas nesta arte de pesca, e quando utilizam os tralhos de aço, o problema agrava-se. E também para proteger os grandes predadores que ocorrem nos Açores, como os tubarões pelágicos, e que habitam as nossas águas e que também são muito procurados hoje em dia para outro tipo de atividades, como são as práticas de atividades marítimo-motorísticas, o mergulho com tubarões. Um tubarão, bom, antes dizias que as baleias nos Açores, uma baleia viva vale muito mais que uma baleia morta, e também com os tubarões está a acontecer o mesmo, e o mergulho, de facto, tem vindo a crescer muito. Portanto, é esta, digamos, a conciliação destes vários usos que nós temos vindo a tentar. Aliás, eu diria que os Açores, neste domínio do mergulho, por exemplo, são um destino único e tem sido, inclusive, premiado,
e tem vindo a ganhar uma grande notoriedade mundial. Aliás, este ano foi um ano espetacular, apareceram tubarões-baleias por todo o lado, jamantas, enfim, tem sido um ano excepcional. Este ano, falando com um fotógrafo famoso da nossa região, o Nuno Sá, ele disse-me que tem imagens únicas este ano. Portanto, é de facto um sítio único, que fica aqui muito próximo dos Estados Unidos, fica muito próximo da Europa. Talvez é o spot para ver tubarões e jamantas, etc., mais próximo que os europeus têm para vir aqui. No que respeita à proteção de habitats e em parceria também com o setor, criámos zonas de proteção em redor das ilhas, não sendo permitido pescar com método de palanque, por exemplo, a menos de 6 milhas, e deste modo também salvaguardamos as zonas costeiras para a pequena pesca, da qual dependem muitos dos pescadores que utilizam estas áreas. Ao todo foram criadas no nosso mar cerca de 12 áreas de restrição à pesca nas ilhas de Santa Maria, Faial, Pico, Graciosa, São Miguel, Terceira, que são também parte integrante do Sistema Espacial de Conservação da Biodiversidade Marinha, já que as atividades da pesca, com exceção da pesca de tonídeos por salto e vara, que é também uma pesca das mais sustentáveis do mundo, também são proibidas, portanto, são proibidas nestas áreas. Temos também meia centena de áreas marinhas protegidas, que correspondem a uma área total de mais de 248 mil km², e como é sabido também, estamos numa fase e implementando um grande trabalho de reestruturação da nossa rede de áreas marinhas protegidas, na implementação de planos, finalmente, de planos de gestão destas áreas marinhas, o chamado RAMPA, e o objetivo também é compatibilizar a conservação da biodiversidade com as atividades marítimas no nosso arquipélago. Este processo da reestruturação das áreas marinhas protegidas é um processo que esperamos que seja bastante participado pela sociedade açoriana em geral, e que tem também um enquadramento no projeto Blue Açores, fruto de uma parceria entre o Governo Regional e as fundações Oceano Azul e a Fundação Waite, que prevê a implementação de novas áreas marinhas até 15% da nossa zona económica exclusiva, ou subárea dos Açores. E este é um desafio tremendo, um desafio tremendo para os próximos anos, mas certamente um legado que deixaremos às gerações futuras. Isto implica o envolvimento de muitos investigadores, um grande trabalho de levantamento e de levantamento da situação, inclusive com cenários de propostas da criação destas áreas marinhas, e depois seguir-se-á um período grande de discussão pública para conseguirmos atingir este objetivo. Ouvimos aqui do Marco Costello falar da importância das áreas marinhas protegidas. Em muitas coisas eu não concordo com ele, mas isso é do ponto de vista técnico. Eu acho que, e também em muitas coisas não concordo com as observações do Tomás em relação às áreas marinhas protegidas. Há vários objetivos há vários objetivos para a criação de áreas marinhas protegidas. Pode ser a conservação da biodiversidade, pode ser a gestão de recursos, pode ser uma série de coisas. Mas, de facto, é um instrumento importante, a par de outros, e tem que haver outros, não são as áreas marinhas protegidas que vão resolver tudo. Como também já tive a oportunidade de informalmente, em conversas, inclusive com a professora Assunção Cristas, finalmente o nosso plano de ordenamento do espaço marítimo está quase finalizado. É um documento enquadrador fundamental para o uso sustentável do nosso vasto território marítimo, e que numa primeira fase, como eu disse, também será colocado à consulta dos vários grupos de trabalho temáticos já criados no âmbito da CIAMA, e que foi criado para acompanhar precisamente e contribuir para este processo. E depois haverá um calendário, que inclusive é um calendário que está na lei, que tem que ser cumprido, para consulta pública deste documento. É um documento que neste momento tem 900 páginas, enfim, repartido por vários volumes, e que é um documento muito completo, que teve uma grande participação também da comunidade científica local, que naturalmente que tem muita informação, e que foi precedido também de vários workshops em várias ilhas, envolvendo muita gente, e que finalmente estará em breve finalizado. Uma das grandes apostas deste governo também é continuar os programas de monitorização. Portanto, a recolha de dados é fundamental para vermos tendências, para vermos padrões, porque o oceano, como também já foi dito aqui, é um ambiente complexo, difícil de estudar, muito variável, muito dinâmico, e nós precisamos de ter o acompanhamento permanente de programas de monitorização, tanto de abundâncias das várias espécies, como também de monitorização oceanográfica, etc. E também, ao longo desta última legislatura, criámos um novo programa de monitorização que faltava, era uma falha que havia, e tem a ver precisamente com a monitorização dos recursos costeiros. Este é um programa novo, em parceria também com a Universidade dos Açores. Este programa vai monitorizar cientificamente, de uma forma mais efetiva e detalhada, o estado de exploração dos recursos costeiros em várias ilhas da região. E estamos a falar de recursos costeiros, desde as algas, das lapas, das cracas, até aos peixes costeiros,
Portanto, vamos ter essa possibilidade de ir acompanhando agora e começar a criar a série temporal que nos vai dar tendências e padrões da evolução destes recursos. A título de exemplo, e nesta linha da monitorização, posso também dizer e os dados são fundamentais para tudo isto, referir que desde 98 que temos um grande programa, que é o Programa de Observação das Pescas dos Açores, o POPA, com mais de 20 anos e que é um caso também de sucesso. Nós embarcamos observadores a bordo dos atuneiros, eles recolhem uma parafernália de dados e de informação sobre tudo e mais alguma coisa, e é este programa de observação também que nos permite que as nossas pescarias sejam certificadas. É o caso da pesca do atum de saltivara, que é certificada como Dolphin Safe pela organização não-governamental Heard Island Institute, e é precisamente graças ao POPA que esta certificação acontece, sendo que também somos uma das primeiras frotas do mundo a cumprir com aquilo que são os critérios de Friend of the Sea. Portanto, e mais recentemente, também posso dizer, também julgo que é público, a certificação Naturland, que é também um fruto do trabalho conjunto do Governo Regional e do setor, nomeadamente a Conserveira Santa Catarina e a APASA, que são a Associação de Produtores do Atum, que receberam recentemente a certificação Naturland, o que vai permitir colocar os nossos produtos em mercados de alto valor acrescentado, que hoje são muito receptivos, digamos assim, a tudo o que é pescas provenientes de práticas sustentáveis, amigas do ambiente, pescas tradicionais, e na realidade é isso que nós temos nos Açores e queremos continuar a privilegiar. A certificação é, assim, uma estratégia que queremos para valorizar o nosso pescado e também trazer mais rendimento aos nossos pescadores, porque, na realidade, o nosso pescado é capturado com artes tradicionais, artesanais e de pescas mais seletivas. E este é um trabalho, naturalmente, que vai ser continuado, sobretudo no que respeita à valorização do atum, que é uma das áreas que nós temos ainda muito trabalho a fazer, mas que temos um grande potencial para crescer. Todas estas medidas que enunciei, e para não nos amassar mais, concorrem para o objetivo estratégico deste governo, que é, de facto, o de promover a conservação marinha e a utilização sustentável do mar dos Açores, alicerçadas e muito alicerçadas no conhecimento e na investigação, reforçando assim os fatores de sustentabilidade do nosso mar. O nosso mar deve ser estudado e compreendido e protegido para bem de todos, e neste sentido também é fundamental termos cidadãos interessados e informados, e isto é fundamental. E é por isso também que apostamos na divulgação científica e na promoção da literacia dos oceanos. Neste âmbito posso referir a própria formação dos profissionais do setor. Nós tivemos, durante esta legislatura, reforçámos significativamente a formação dos profissionais, inclusive com a escolarização de muitos profissionais. Infelizmente, nós temos bolsas de profissionais e de comunidades pescatórias que necessitam de escolarização, e nós reforçamos muito esta parte, e cujos custos, a maior parte destes custos ao setor, têm sempre módulos ligados à sustentabilidade e também estes módulos também entram nas várias iniciativas pedagógicas, por exemplo, no âmbito do Observatório do Mar dos Açores, que é um dos centros de ciência da região, um género de ciência viva para quem não é de cá, e também campanhas como a campanha Entre Mares, Açores Entre Mares e muitas limpezas da área da costa, ou ainda o programa Educar para uma Geração Azul, que é um programa que se iniciou ano passado, com grande sucesso, que faz parte do projeto Blue Açores e que é centrado e muito centrado na conservação e no uso sustentável dos recursos marinhos e pretende, de facto, estimular o envolvimento das escolas e das gerações mais jovens em questões ligadas à literacia azul. Gostaria também de referir aqui neste âmbito que nós lançámos um grande programa de programação nas escolas, abrangendo o primeiro e o segundo ciclo, e que abrangeu cerca de 15 mil alunos, ou 14 mil e tal alunos, 700 e tal professores, e todas as escolas dos Açores, no primeiro e segundo ciclo, tiveram o primeiro ano de programação. Este programa vai continuar nos próximos 3 anos e a matriz por trás deste ensino, digamos, e que é novo nas escolas açorianas, tem os objetivos do desenvolvimento sustentável estão na base do ensino da programação que os nossos alunos aprendem nas escolas. Voltando um pouco atrás, e à importância da investigação científica para a sustentabilidade do nosso mar, temos de ser capazes de garantir o aumento do conhecimento. O Mar dos Açores é muitíssimo vasto, as profundidades médias são de 3 mil metros de profundidade,
Temos uma diversidade imensa de ecossistemas de profundidade, de fontes geotermais, montes submarinos, planície abissal, a crista médio-atlântica. E, portanto, temos aqui além de tudo o que é as correntes, que são muito variáveis de ano para ano, e estamos, como disse o Dr. Regional dos Assuntos do Mar há pouco, estamos numa zona de transição biogeográfica e tudo isto é muito dinâmico e complexo. E por isso temos que aumentar o conhecimento. E como referiu também o Sr. Presidente do Governo na inauguração da Escola do Mar, que é um outro grande projeto que nós temos virado para o mar, na Ilha do Faial, uma das primeiras medidas que a região deve concretizar é, de facto, a substituição do navio de investigação Arquipélago por um navio mais e melhor apetrechado, também do ponto de vista dos equipamentos científicos e tecnológicos, que terá que ter mais capacidade, mais autonomia e que nos permita ir mais longe e também mais fundo no estudo do conhecimento do nosso mar. Isso vai ser uma realidade. Portanto, já vamos iniciar os processos de desenho, digamos assim, e concepção deste novo navio, e para além de outra infraestrutura que também está a ser pensada e que estará na agenda para a retoma, que será um género de um tecnopolo virado, onde será uma infraestrutura charneira entre a academia e também para as empresas. Portanto, será uma instituição que promoverá o que acabamos de ouvir da economia azul. O conhecimento baseado na investigação científica, a proteção dos nossos recursos naturais e a sua exploração sustentável são os pilares do nosso modelo de desenvolvimento que queremos para a região e que julgo que estamos, de certa forma, a conseguir implementar. A terminar, permita-me dar só uma nota de que terminamos também o processo de revisão da Estratégia de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente, a RIS3, e que tem como um dos eixos prioritários, que já vinha da anterior RIS3, que é o mar e o crescimento azul. A nova RIS3, que vai estar em consulta pública a partir do dia 21 de setembro e até 23 de outubro, e teve também a sustentabilidade como matriz de fundo para a sua revisão e para a definição das futuras linhas de ação, também muito baseadas naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Pensando também no futuro, não poderia terminar sem antes desafiar também os participantes neste congresso e os açorianos, tanto a título individual ou de forma organizada, como queiram, a contribuírem para a agenda do relançamento social e económico dos Açores, que está em consulta pública neste momento. Podem encontrá-lo no portal do Governo dos Açores. E a agenda está em consulta pública e contém, julgamos nós, medidas estruturantes de longo prazo, relacionadas também com as questões da sustentabilidade ambiental, indo, aliás, também ao encontro de políticas e agendas europeias para o futuro, como o Pacto Verde, o fomento da investigação, da inovação e da economia circular, das energias renováveis e uma economia, no fundo, mais sustentável e resiliente. Os tempos que vivemos são únicos e decisivos para o nosso futuro coletivo e, por isso, o contributo de todos é muito importante, principalmente nesta altura, onde nós vamos ter fundos comunitários precisamente para relançarmos aquilo que é o desenvolvimento e pensarmos também um pouco fora da caixa, e são todos convidados a fazê-lo para conseguirmos ultrapassar os problemas com que estamos confrontados. Termino agradecendo mais uma vez à Associação Portuguesa de Bom Desenvolvimento o convite para estar aqui e faço votos também para que continuem a promover congressos deste género, que são normalmente espaços de reflexão e muito importantes e de troca de experiências e de conhecimento em torno de temáticas que são naturalmente muito relevantes para todos nós. Muito obrigado. Bom, parece que chegamos ao fim e iria começar com um agradecimento especialmente a vocês que estão cá na sala. Não são as caras habituais do Congresso da PDR, portanto, são pessoas diferentes, pessoas daqui, fundamentalmente, e é óbvio que foi muito bom ter-vos cá, nomeadamente, se lembram daquilo que disse o Peter Nycom ontem à noite, é mesmo verdade, portanto, eu também tenho a sensação de que sempre agora se começa com um cumprimento desse género, se nos ouvem do outro lado, não é? E, portanto, ter pessoas reais é importantíssimo. E acho que, desse ponto de vista, estamos de parabéns porque finalmente conseguimos debater, de alguma forma, questões que são relevantes, embora não sendo os habituais, mas com gente excelente como a que me encontrei aqui estes 2 dias. Gostaria de dizer que o Congresso correu muito bem, portanto, é óbvio que, como em todos os congressos, temos umas sessões que nos agradam um bocadinho mais, outras que nos agradam um bocadinho menos, que foi um congresso com uma temática que
é un bocadinho lateral ao que nos tratamos habitualmente. Por tanto, esta temática, regra geral, ocupa unha ou dúas sesións das moitas que ten un congreso deste género en condicións normais, mas mesmo assim estou satisfeito do que vi cá e acho que daquilo que eu fui falando con algunhas persoas a avaliación é francamente positiva e estamos de parabéns. A Asociación Portuguesa de Desenvolvemento Regional é unha asociación que ten 30 anos de existencia, é unha asociación que, curiosamente, e contrariamente ao que acontece con moitas asociacións científicas en Portugal, ten as súas contas ben saudáveis desde há algúns anos. O Congreso é un dos principais meios de financiamento da asociación. É unha asociación que mantén unha revista que ten unha periodicidade que sae regularmente ao mercado e que financiamos con recursos da asociación sen cualquier tipo de apoio externo. Organizamos o Congreso tamén anualmente e organizamos encontros científicos temáticos ao longo do ano que, por circunstancias da pandemia, desde algún tempo non conseguimos organizar. Son workshops temáticos sobre materias, como por exemplo as que estamos a prever que depois de que isto mellore un bocadiño teremos a breve prazo, como por exemplo os impactos do COVID no desenvolvemento regional, e eu falaba un bocadiño disto ontem, como a questão do plano de recuperação para a economia portuguesa, como a questão da avaliação do período de programação anterior, que está un bocadinho atrasado neste momento tamén como consecuencia da pandemia, ou sobre as prioridades para o próximo programa de programación que irá comezar a breve prazo. Por tanto, teremos estes workshops e teremos certamente o noso congreso no ano próximo. Espero que presencial, pelo menos, se non na súa totalidade, sin nunha percentaxe ben elevada. Já probamos que é posible celebrar un congreso nestas circunstancias. Moito probablemente será no continente e será probablemente no norte, ou na Universidade do Porto, ou no polo de Guimarães da Universidade do Miño. E tamén nos próximos meses está previsto que seja publicado un libro a sinalar estes 30 anos da asociación, onde contribuirán, onde já contribuíron os cientistas regionais máis coñecidos do país, e que será publicado pela Medina, portanto, moito probablemente sairá durante o mes de novembro. Dicervos tamén que é política da PDR que aquelas persoas que participan no Congreso pasen a ser inmediatamente socios desde o ano pasado, é algo que instituímos o ano pasado, serán socios por un ano, portanto, no momento en que se voten a escrever no ano próximo, esa afiliación será retomada. No caso de que non veñan ao Congreso, perderán a condición de socio. Neste momento temos a volta de 200 socios inscritos, é un número moito significativo atendendo o tamaño do país e o que acontece en outras seccións da Asociación Europea de Economía Regional, ou de Ciencia Regional, perdón, e, por tanto, fican a saber que a partir deste momento son socios da PDR pelo período que vai desde agora até o mes de xullo do ano próximo, que é cando normalmente nos celebramos o Congreso. Por último, dicervos que o Congreso, a pesar de celebrado nestes moldes, ten un saldo positivo, quer dizer que isto nos vai permitir manter o noso secretariado durante algún tempo máis e, repito, financiar nunha pequena percentaxe en alguma destas actividades que desenvolvemos de forma recorrente. Dicía aquí acabar con un agradecimento e ten que ser un agradecimento para o Tomás, obviamente. Por tanto, o Tomás Dentiño é unha persoa extremamente empeñada. Sim. Mas vamos por partes e, en primeiro lugar, ao profesor Tomás Dentiño, porque é alguén que de facto é un entusiasta destas materias e é un entusiasta deste tipo de encontros e, de facto, isto acho que se reflete no ben que correron as coisas a pesar das circunstancias. E, obviamente, quería agradecer tamén a enxeñera Elizabeth Martínez, que faz un traballo extremamente silencioso, mas super eficaz. Por último, agradecer aos keynote speakers, aquelas persoas que vieron cá de propósito e que estiveron cá sempre, que é algo que é de agradecer, portanto, non como acontece noutros casos. Portanto, o meu obrigado ao Andrés, o meu obrigado a Asunción e a todos os outros que participaron na súa cualidade de políticos, e sabe que en moitos casos de políticos académicos ou representantes do goberno académicos, de acordo? Por tanto, acho que correu ben e, por tanto, simplesmente agradecervos máis unha vez a vosa presenza aquí. E até o ano próximo. Obrigado.